Carlinha, linda! Boa noite, Vivi! Caminho Nativo está entrando. Boa Bo- noite, meu mestre amado! Boa noite, Nice. Beijão, muito bom estar aí com Bom, você. Tudo jóia, tudo jóia? tudo. Nessa quarentena, vamos esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, Tá legal. que vai Bacana. dando. Eu até tava botando essa música aqui, ó, pra gente entrar no clima nativo. Você tá ouvindo? Tô. Ah, legal, muito bom. Mas eu vou diminuir aqui pra gente poder falar e cortar. Tá ótimo. O pessoal tá entrando. Deixar o pessoal entrar. Vou acender uma salve aqui Tranquilo. pra gente Boa, já acende aí. entrar nessa energia. Ô, grande espírito, mandando uma salve pra você. Ah, oh, obrigado. Então, acho que já posso. Tem 10 pessoas. São Ah, 8h04. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. Eu me chamo Nice Maria Jordã, sou aluna do Tony desde 2015. Arro, Tânia, bem-vinda. E vou contar um pouco da minha história para entrar na sua história, Tony. tá bom, manda aí. Eu, eu comecei nesse caminho de busca espiritual em 2013, que eu entrei no Fogo Sagrado Alinhamento Energético. E aí as coisas começaram a abrir, as portas, né, dessa curiosidade pela quântica, pela cura, pelo autoconhecimento, até que em 2014 eu cheguei no Tony. E aí eu fui fazer a minha primeira tenda de suor, que eu fiquei apavorada e assustada. E eu não queria fazer a tenda, e no final da tenda muitas coisas tinham acontecido. Em 2015 eu fui fazer o meu tambor, sem saber por que eu tinha ido fazer um tambor. E eu já tinha sonhado com Tony Paixão. E a minha amiga que foi fazer o tambor falou: você deveria fazer o tambor, a Ana Luísa. Aí eu falei: eu vou onde você for. E aí, quando eu fiz o tambor, a gente descobriu muitas coisas e foi amor, paixão à primeira vista. E essa é a minha história com o Tony. Desde então, eu nunca mais saí do caminho nativo, que é o caminho do coração. O Tony é o fundador do Caminho Nativo, pesquisador de técnicas de cura natural, culturas e tradições nativas. Iniciado na tradição nativa no final dos anos 80, também foi um dos idealizadores do projeto Arco-Íris, que trouxe líderes espirituais de vários lugares do mundo nos anos 90 e que até hoje reverbera, porque várias pessoas começaram nesse caminho ali. Em 90 também, o Tony iniciado de uma forma mais profunda no Caminho Vermelho, quando ele é adotado pelo o Nelson Turtle, que é um roadman, medicine man da tradição Cheyenne. E aí o Tony ele se inicia na tradição da meia-lua e ele se inicia na tradição da Sweat Lodge, que é a tenda de suor, além de muitas outras coisas que ele não fala. Então, meu mestre querido, que bom, ó. Sabrina entrou. Sabrina, que Oi, bom que você está Sabrina, boa aqui. noite. A Dani Aguiar, nossa maravilhosa companheira do Caminho Nativo, que organiza o Tony, nossa amiga, grande amiga, criou essa live maravilhosa para falar Nice e Tony falando juntos não vai dar certo, porque a gente vai ficar rindo e falando besteira. Mas ela pegou esse tema, o retorno ao caminho do coração.
E Ok. aí eu vou começar a te entrevistar, Tônia, porque eu não deixei Mas... você falar até agora. Mas pode falar boa noite para as pessoas. Eu vou ser Oi, legal. oi, oi. Bom, adorei a introdução, Nice, muito bom. É verdade, quando a gente está junto, a gente fica rindo o tempo todo. São duas crianças juntas. E é muito bom estar aqui com você, e com todos que estão aqui. A Dani, que está, estou vendo o nome dela ali, entrou agora. Enfim, a Sabrina, todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer muito grande estar com vocês. É uma honra estar aqui hoje, essa noite, falando um pouquinho do caminho do coração. Então, sejam todos bem-vindos. Arrou. Arro. É, a Dani falou, né, essa coisa, tipo assim, vão surgir outras coisas. E antes de começar o vídeo, essa live, eu tava vendo um vídeo. Em algum momento eu vou pedir pra gente, no final, pra você fazer uma oração pra gente, que Ok. me tocou muito. Mas vamos voltar para o caminho do coração. Que então, né? O caminho do coração. O xamanismo como caminho do coração. As pessoas, elas não entendem muito. E você sempre traz essa frase. Você que me ensinou essa frase. O coração é o nosso maior mestre, é o nosso maior professor. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por que as pessoas estão buscando o xamanismo e o caminho vermelho para esse retorno do caminho do coração? Ok. Então, boa noite mais uma vez. E então, para mim, eu sempre falo isso, né, que o caminho do coração tem uma importância muito grande, até porque os nossos sonhos, não, ele pode até inicialmente partir da nossa mente, né, mas a nossa mente e o nosso coração eles têm que estar juntos, né, aliados, né, e não brigando um com o outro, né. Então tudo começa na mente, né, toda a realidade que a gente tem e tudo que a gente se tornou hoje partiu da nossa mente, da nossa criação mental, né? Eu falo do caminho do coração porque esse é o norte, né? A gente tem um chamado interno que nos guia para fazer algumas coisas, né? E muitas vezes, se a mente não estiver muito bem treinada, né, ela vai entrar em conflitos, né? Ela vai começar a duvidar, ela vai começar a questionar, ela vai começar a limitar, né? Eu sempre falo que o grande espírito ele é muito maior do que a gente possa entender e compreender. E quando a gente vai para a mente, a gente começa a quantificar algo que é impossível ser quantificado, né? Então, quando a gente segue o caminho do nosso coração, quando a gente segue as nossas verdadeiras intuições, quando a gente está alinhado no propósito de um sonho que é bom para a gente, que é bom para a Mãe Terra, é bom para o outro, o grande espírito sempre quer ser o grande pai, né? Por isso os índios chamavam do grande pai, né? O grande pai ele é bondoso, ele é generoso e sempre vai prover todas as nossas necessidades, né? Então, só que se a gente for para a nossa mente, a gente vai começar a questionar: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que é bom? Será que não é bom? Será que, enfim, a gente vai começar a criar muitas barreiras que vai limitar a nossa verdadeira essência, né? Nós nascemos puros, só que ao longo da vida a gente vai começando a criar amarras na nossa vida, a gente vai começando a ficar prisioneiro da nossa própria criação. Então, se a gente pudesse ter aquela mente de criança, né? A pureza, a intuição, eu sempre falo que espiritualidade é voltar a ser criança. Né? Se você quer se espiritualizar, é você ir eliminando coisas que vão te aprisionando para você voltar a ser livre quando você era criança, né? Então, por isso que o caminho do coração para mim é tão importante, né? Voltar a sentir, né? A gente precisa sentir mais do que ficar tentando entender um monte de processos espirituais, né? O processo é para ser mais sentido do que colocado em lógicas e colocado em algo que vai reduzir aquela sensação que a gente teve inicial. E você falou essa coisa de reduzir, de olhar. Tem uma coisa que eu só vi através de você, e é o que me chama muito também desse caminho do coração,
é o despertar da alegria e de passar por processos muito profundos com alegria, né? Quando você vê, você está curado. Por exemplo, você está na tenda de suor e você está passando por um processo super... Mas quando você vê, você está rindo. E fala um pouquinho dessa alegria, né? Como é que é? O seu trabalho, ele é muito leve, ao mesmo tempo muito profundo. Quando você está no curso, é porque as pessoas... Quando você está fazendo um curso de cura nativa, você não está só aprendendo, você está fazendo autoconhecimento. E, de repente, você está rindo e aí já passou. Como é que é isso, Tony? Como é que você chegou nesse lugar? Bom, para mim a vida é alegria, né? Para mim eu acho que tudo que eu vejo natural, né? Não que o homem criou, mas o que o grande espírito criou, né? A natureza, os animais, as flores, a vida, ela é muito rica de alegria, ela é muito rica de energia vital, né? E isso me traz sempre alegria. Então, eu acho que quando estamos fazendo, principalmente movendo ou mexendo com coisas que são difíceis, né, dolorosas, nada mais justo do que às vezes rir um pouquinho da nossa própria rigidez, da nossa própria ignorância ou da nossa própria limitação que a gente tem. E para mim a alegria é fundamental em tudo, né? Se eu vou fazer uma pintura, se eu vou fazer um tambor, se eu vou fazer um objeto sagrado, se eu não colocar amor e alegria, se eu não colocar energia, né? Essa força vital que é o amor, para mim amor é alegria, né? Quando a pessoa está triste, quando a pessoa está sem vitalidade, ela está sem amor, ela está sem alegria na vida, né? Eu acho que quando estamos conectados com algo maior do que nós mesmos, né, pode chamar de grande espírito, de Deus, de Alá, enfim, que nome sua tradição que você esteja ligado, né? Mas desde o momento que estamos conectados com o grande Pai, isso é alegria, né? Isso nos dá vitalidade e força. Então, nada mais justo para, na hora de uma cura, ter essa alegria, ter né, você se curar é um momento maravilhoso. Então, você ter a oportunidade de deixar para trás padrões, de deixar para trás talvez um modo de vida que não seja tão saudável, claro que você tem que fazer tudo isso com alegria, né? E se você faz com essa força vital de alegria e amor, a cura é muito mais suave e também profunda ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que eu sempre falo que só existe duas coisas nesse mundo, o amor ou a falta dele, né? O resto é tudo derivação da falta de amor, da falta de ser medo, enfim, miséria, fome, preconceito, tudo isso é falta de amor. Se você tem amor, então você vai ser nutrido, você vai ser acolhido, você vai se tornar uma mente saudável, né? Se você se ama, né? Se você a primeira pessoa que tem que sentir amor é você, né? Então, se você tem amor na sua vida, você faz as coisas com amor, seja que função seja, do lavar prato a fazer uma comida, tudo vai se multiplicar, né? Se você fizer uma comida com raiva, não vai ser saudável, provavelmente aquela comida nem vai render. Mas se você fizer com amor, aquela comida vai render, vai ser muito mais saudável. Se você fizer o seu trabalho diário com amor, né? Então vai voltar para você, né? Afinal de contas é dando que se repete, né? Que se recebe, né? Percebe? Então isso se replica, isso se multiplica, né? Então se somos capazes de mudar a nossa mente, vamos mudar a nossa frequência, né? Se eu estiver alegre, né, e alguém falar alguma coisa que eu me sinta triste, não é culpa do outro, é minha própria culpa que me deixou me sintonizar naquela energia. E cabe a mim voltar ao meu estado que eu estava alegre antes, entende? Então acho que isso é um trabalho constante, diário, de vigilância, de você estar com a mente saudável, com a mente boa, para que você possa produzir coisas boas também.
É o equilíbrio do corpo, mente e espírito. É isso, A gente vai exatamente. trabalhando. E, Isso. Eu sempre falo que o que você pensa, o que você sente e o que você faz tem que estar alinhado, né? E se a mente não estiver bem, vai para o coração, né? O coração aí ajusta a cabeça e ajusta as ações. e, e você acha que as pessoas inconscientemente, porque às vezes, assim como eu, que foi uma pessoa que te encontrou, buscando esse caminhar, esse é o caminho do meio, Uhum. essa conexão que a gente... Fazer uma outra pergunta. Tá. Você acha que tudo isso que você falou, o equilíbrio, né? Desse Aham. lugar de você de se olhar, de se observar, de se amar, né? Porque eu acho que as pessoas estão com muita falta de amor. A nossa Sim. sociedade, ela vai tentando apagar a nossa chama, a nossa luz, a nossa criatividade. Isso. E, de repente, é o que eu sinto hoje, todos nós estamos vivendo num processo de despertar coletivo. Porque as pessoas estão buscando esse caminho ancestral em Uhum. tempos modernos, para Isso. se reconectar com as suas essências. Isso. E, e aí eu queria que você falasse um pouco por que desse caminho ancestral, né? Uhum. Você trilha o caminho nativo e a gente anda no caminho nativo em Isso. pleno 2020. Isso. Então, às vezes, quando eu comecei, no final dos anos 80, né, e fiz parte de um grupo que era o Projeto Arco-Íris, né, eu não sou fundador, nada disso, do projeto, o projeto já existia, né, e a gente tinha essa proposta de trazer novas terapias ou novos modos de lidar com a espiritualidade, né, nessa época do final dos anos 80, 90. E de lá para cá, né, desde os anos 80, 90, 2000, enfim, eu vi muito um crescimento muito grande dessa busca do xamanismo, a busca desse conhecimento ancestral, né? E o que me levou a estar nesse caminho foi a maneira simples de se relacionar com tudo, né? Com a espiritualidade principalmente, né? Antes de estar no xamanismo, eu estudava egiptologia, adorava egiptologia, alquimia, ufologia, enfim. Geminiano é muito curioso, então a gente, Adoro. a gente adora tudo isso, né? Extraterrestre, enfim. Então, quando eu gosto muito da arte, né? Enfim, eu sou artista plástico também, então quando eu comecei a conhecer o xamanismo foi através de pinturas, né? E é muito interessante que eu vi esse crescimento e cada vez mais pessoas buscando esse modo de se relacionar com a natureza, porque para mim o caminho nativo, o xamanismo, esse modo de vida, né, o way of life, como a gente chama, que é um modo de vida, tem muito a ver com respeito, né? Honrar a Mãe Terra, honrar o outro, honrar a opinião do outro, honrar todos os seres vivos do planeta, né? E quando eu tive contato com esses princípios, eu falei, poxa, isso é o que eu acredito, é isso que né? Eu aprendi também, né, em casa a respeitar pai e mãe, respeitar, enfim, os mais velhos. E tudo isso eu encontrei dentro desse modo de vida dos povos nativos, né? Esse respeito aos ancestrais, esse respeito a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que a gente tem contato, né? Por isso que falamos por todas as minhas relações, por tudo aquilo que eu me relaciono, né? E isso foi assim, me tocou muito, porque eu acho que desde o momento que a gente tem respeito, né, pela vida do outro, pelo modo de pensar do outro, pela opinião do outro, pela religiosidade do outro, né, isso tudo tem a ver com o outro, né? Então, não estamos aqui para mudar ninguém, eu não posso mudar, ninguém é capaz de mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo,
né? E mesmo assim é difícil, né? Quantas vidas estamos tentando nos mudar, né? Já não é fácil. Imagina Haja querer tenda mudar de outro. suor para liberar Haja essas tenda, mudanças. exatamente, haja tenda de suor. Já não é fácil a gente mudar. Imagina querer mudar outro. Então, esse não é a proposta, não é querer mudar ninguém, né? Mas eu acho que esse respeito que nós devemos ter, eu acho que é isso dentro de, imagina, há alguns anos atrás, a gente era muito mais respeitoso com tudo, a gente tinha uma sociedade muito mais respeitosa do que agora, né? Então, acho que essa busca desse conhecimento ancestral tem muito a ver, para mim, com isso, com honrar a honra, né? No passado, uma das coisas mais importantes era você passar e a pessoa falar, olha, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa ali é uma pessoa honrável, né? Então, isso era muito digno, né? Então, mas quando a gente começa a ter uma sociedade, né, corrompida pelos seus próprios, sua própria ganância, por sua própria fraqueza, né? Porque desde o momento que eu quero algo do outro é porque eu não estou satisfeito com a minha vida. Desde o momento que eu quero o emprego do outro é porque eu não estou satisfeito com onde eu estou. Desde o momento que eu quero a posição do outro é porque eu estou satisfeito comigo, né? Desde o momento que eu agrido o outro é porque eu estou com medo, né? Só se ataca quando você está com medo, né? Você não vai ver nenhum animal te atacar, sair da floresta te atacando, a não ser que ele se sinta ameaçado, né? Então, eu acho que esse resgate, né, a culturas e um conhecimento ancestral ou uma espiritualidade, né, dos povos ancestrais, dos povos primordiais, tem a ver com esse resgate da sua própria essência, né? Espiritualidade, né, não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é um processo que todos nós estamos nos espiritualizando, quer tenhamos consciência ou não, né? Não importa o que você está fazendo dentro da sua casa ou da sua igreja, mas a espiritualidade, né, é muito maior do que isso, né? Todos nós somos um ser espiritual tendo uma experiência aqui na Terra de evolução, né? Então, eu acredito muito que essa busca das pessoas sobre esse modo de vida, né, tem esse chamado inicial desse resgate, né, da sua própria essência, dos seus próprios valores, né? Porque desde o momento que você está exercendo plenamente os seus dons naturais, você não almeja o trabalho do outro, você não almeja o lugar do outro, e nem você cobiça nada que não seja seu. Mas desde o momento que você está fora do seu próprio centro, você fica perdido e iludido, que achando que a goiaba do pé do vizinho é melhor do que a sua, né? Então fica sempre querendo buscar fora para preencher um vazio imenso, e não vai ser preenchido, né? Então, esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de autoconhecimento, de se reconstruir através da sua própria vontade, botar energia nisso, né? Então, superar seus medos, superar seus próprios limitações, superar porque a gente tem os nossos dons, a gente tem os nossos sonhos, só que a gente não põe energia nisso. A gente vai colocar energia em tudo que for, né? Se for para escrever, parece que tem um campo de força ali no computador que você não vai sentar ali, já, sabe? Te Então essas repele, vai resistências fazer... te repele, exatamente. Só que você tem que enfrentar essas resistências diárias, né? Todo dia você vai enfrentar suas resistências. Eu acho que desde o momento que você começa a se trabalhar, a ganhar autoconfiança, a se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa mais alegre, mais feliz e com mais vitalidade, né? Você não tem que estar querendo provar, porque muita gente quer fazer milhões de coisas para provar algo, provar para o mundo que é bom, provar para a mãe que é bom, provar para o seu chefe que é bom. E isso, você só tem, a única pessoa que você tem que provar não é para ninguém, é fazer o que você tem que fazer, né? Se você tem um dom, exerça seu dom. Não está aqui para competir com ninguém, só que a gente vive numa cultura de competição, onde todos têm que ser o número um, né? Se você não é o número um, então eu sou um perdedor. Não, não tem nada a ver. Cada pessoa está galgando suas coisas no tempo certo. Eu sempre falo que é como um jardim de flores, todas as flores vão desabrochar, umas vão ser primeiro, outras vão ser depois, e isso não é uma competição, né? Simplesmente é o tempo de cada coisa acontecer. Então, eu acho que
esse chamado, né, de tantas pessoas buscando o xamanismo e saber, claro, tem essa coisa um pouco de moda, claro, mas tem um chamado também real, né? Muitas pessoas sentem esse chamado real. E eu sempre falo, caminho espiritual não tem um ponto de chegada. Né? Você, bom, fiz um curso, agora são chamados. Não, não existe isso. Se o processo espiritual iniciou, talvez não nessa vida, há muito mais tempo do que nessa própria vida, e nunca vai acabar, porque estamos num processo espiritual, um caminho espiritual. Né? Caminho espiritual não tem ponto de final, né? Porque você está sempre em processo. Mesmo depois que a gente partir, também vamos estar num processo evolutivo. Né? Então, eu acho que bom que existe um chamado, né, de tantas pessoas querendo saber sobre xamanismo, querendo saber sobre o modo de vida nativo ou o modo de vida ancestral. Eu sempre falo, olha, é voltar aos valores. Honra, respeito, lealdade, irmandade, fraternidade. Você vai ter que exercer isso. Parar de mentir, parar de, sabe, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom amigo. Né? E isso vai dar trabalho, sim, vai incomodar, sim, e que bom que incomoda, né? Porque senão... São mudanças profundas. São mudanças profundas e que são necessárias, porque a espiritualidade, para mim, é responsabilidade. Quanto mais você aprende, mais responsabilidade você tem. Entendeu? Porque você vai ficando mais cauteloso, porque você sabe o que pode acontecer. Né? Não é nenhum Deus mandando raio, castigando você, porque isso não existe. Né? Não, vamos parar um pouquinho assim com essas fantasias e de que achar que... Eu sempre falo, uma vez uma pessoa chegou para mim assim, porque tudo acontece comigo, Deus está me castigando. Eu falei, olha, eu acho que você está se achando, porque Deus é uma pessoa muito ocupada. Então, imagina, o cara criou... Se você tem essa crença, imagina. Então tá lá, se você acredita nessa crença de Deus lá numa nuvenzinho te castigando. Eu falei, poxa, ele criou o universo, ele tem muito mais coisa a fazer do que ficar se preocupando com você aqui na Terra. Eu acho que você é muito importante. Então você, né, sabe, menos, um pouquinho, faça, sabe, tem causa e efeito. O que você fez é porque provavelmente você fez alguma besteira aqui, foi você mesmo que criou e atraiu isso. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, eu falo, como um pai, eu não acredito no grande espírito que castiga o tempo todo, está lá castigando todo mundo porque errou. Sabe, pelo menos eu não sou, eu fui um pai que às vezes talvez eu possa ter exercido mal um pouquinho ali, mas eu falo, peraí, não, eu não vou estar castigando o meu filho toda vez que ele fizer algo errado, vou estar batendo nele, é isso? Então, quer dizer, se nós criamos os nossos filhos, né, dessa forma, então muitas vezes a gente transfere essa forma para o grande espírito, mas não é, para mim o grande espírito é um ser bondoso, é amor e luz. Não existe raiva, ressentimento, não existe isso. Isso é puramente uma emoção humana, né? E não divina e não espiritual. Né? O mundo espiritual não está castigando ninguém. Né? Mas a gente, sim, a gente se castiga, a gente se limita. Né? A gente tem muito mais medo de ter sucesso do que de fracasso. Porque fracasso a gente está aí, a gente já sabe como é que é. Mas se falar para você, olha, você vai ter sucesso, vai te dar um frio na barriga, você vai ficar com medo. Né? É igual a luz, né? A gente muitas vezes a gente quer evoluir, mas a gente tem medo da luz, né? Então a gente tem medo se quer se espiritualizar, então começa abrindo o coração. E aí muitas pessoas vão falar, não, mas se eu abrir meu coração, eu vou ficar vulnerável e as pessoas vão me atacar, vão me ferir. Pelo contrário, né? Se você abre seu coração e é luz, a luz, pelo que eu saiba, a luz ilumina a escuridão, e não a escuridão ilumina a luz. Eu nunca vi isso. Né? Então, se você quer realmente se espiritualizar, abra seu coração. Né? Então, emita amor, transforme tudo em amor, que isso vai voltar para você. Mas se eu transmitir medo e insegurança, eu vou receber medo e insegurança. Né? É o imã do universo. É o imã do universo, exatamente. Tem leis que não mudam, né? Leis de atração, repulsão. Essas leis não vão mudar, seja no mundo físico, no mental, no emocional, no espiritual. Essas leis
são imutáveis, elas não mudam. Então, eu até faço uma pergunta para todos agora. O que é que vocês estão emanando para o universo? Isso aí é Né? aquela lição de casa que você passa, às vezes, depois da aula, que todo mundo fica assim, ai meu Deus, mas é muito sério, o que a gente está emanando? Né? A gente está emanando amor, está emanando medo, está emanando dúvida, crítica, fofoca, sabe? O que você às vezes é bem simples e bem complicado, porque tipo assim, o que é que você está pensando? O que você estiver pensando, você vai estar emitindo, você vai estar vibrando. Então, se você estiver pensando coisas ruins e medo, você vai estar vibrando coisas ruins e medo, né? Então, por isso que se isolar às vezes é bom, ficar quietinho, sabe? O menos sempre é mais. Eu adorava antigamente, na época do Projeto Arco-Íris, que eram 9 pessoas que a gente fazia parte, e eu lembro que eu comprei uma camisa naquela época que era assim, mantenha simples. Eu adorava aquela camiseta, porque para mim Parece aquela aquelas frase... cartinhas. Parece as cartinhas, isso. Porque aquela frase dizia tudo, é isso, vamos manter simples, seja simples que você vai ser muito, né? O pouco é muito, né? É igual na cozinha, não bota muito, tanto tempero, às vezes a comida simples vai ser muito mais saborosa do que aquela cheia de coisa, enfeitando o Muito pavão, mais. né? Quando você vê algo muito fantasioso, muito cheio disso, não tem nada, não tem conteúdo, né? Então, é igual o sorriso de uma criança, uma flor, ou você está na natureza, pô, já não precisa de mais nada, nem colocar mais nada, senão vai, vai estragar, né? Então, assim, não estrague sua espiritualidade botando tantas coisas, né? Se medite, reze, se mantenha com uma postura mais limpa, mente limpa, coração limpa, ações limpas, né? Isso que eu Só ia te perguntar, que você já começou a responder, você intuiu. O que fazer, né? Como se conectar, como viver uma vida do xamanismo, né? Do caminho nativo. E é isso que você está falando, já respondendo. isso, já respondendo é isso, respeite, né? Respeite você mesmo, respeitar a si mesmo, né? Eu sempre falo sobre o alimento, né? Alimento é tudo aquilo que você absorve, seja pela internet, seja pelo que as pessoas falam, seja pelo que você come, é alimento também. Né? Então, se nutra de boas coisas que você vai ficar forte, certo? Se você se nutrir de um alimento estragado, você vai ter infecções, você vai ficar doente. Se você absorver pensamentos ruins, né, Tudo você é vai ficar alimento, doente. né? Tudo é Você alimento. caminha num lugar que é ruim, de baixa frequência, se você Isso. Se vê um você filme que é escuta ruim, muita. que é É, pesado. isso, ou escuta coisas que não são boas, cabe a você, não é o outro. Esqueça um pouquinho o outro. Ah, a culpa é do outro, a culpa é do mundo que está ruim. Não. O mundo é como é. Ok? Nós criamos esse mundo. Tá? Então, em primeiro lugar, nós criamos o mundo que está aí fora. Agora, o que eu vou trazer para dentro de mim é minha responsabilidade, não é do outro. O outro pode falar a pior besteira do mundo que for. Cabe a mim se eu vou absorver isso ou não. Eu posso escutar. Absorver é escolha minha. Se eu vou absorver isso e vou me nutrir daquilo, né? Já notou? Às vezes você está super feliz, super alegre, sai na rua, aí alguém Uhum. fala alguma coisa e você fala, estragou meu dia. Né? E aquele dia que estava Aí lindo, você maravilhoso, aceita. você aceitou o que o outro disse, porque você achou que o que a pessoa falou era tão importante para você que você trouxe para você. Então, uma dica aqui, eu digo o seguinte, assim, realmente, quem são as pessoas que você escuta? Quem é a pessoa que realmente é importante? Se uma pessoa está falando bobagem, falando algo que não é bom, é importante essa pessoa na sua vida? Ela deve ser ouvida? Porque se você absorver tudo que o mundo leva até você, tem alguma coisa errada com você, que você está absorvendo tudo. Se todo mundo fala... quando eu comecei,
Era muito engraçado, porque na época que eu comecei do xamanismo, assim, ninguém sabia de xamanismo, né? Eu fui assim, eu falo que eu era desbravando a floresta, o primeiro desbravador, assim, no caminho, porque não havia livros, a internet era muito raro, ainda estava começando, então as informações quase não tinha, mas algo dentro de mim dizia, é por aqui que você deve ir. E eu seguia esse chamado do meu coração dizendo, é por aqui. Aí eu escutava, você não vai ganhar dinheiro com isso, isso é coisa é, retrógrado, isso é muito antigo, isso não tem nada, isso não serve para nada. E eu escutava, sim, mas eu não tenho interesse em ficar rico com isso, nem ganhar dinheiro com isso. Aí a pessoa diz, mas isso, tocar tambor, né? Você tá maluco? Eu, eu escutava, pois Eu é, pensei né? nisso quando eu fui fazer o meu primeiro tambor. Pois é, né? Mas dentro de mim dizia, é por aqui. Então, aquela vozinha dentro de mim que dizia por aqui, eu escutava. Aquelas outros ruídos que o mundo vinha até mim, eu simplesmente escutava por educação, entrava por aqui e saía por aqui, como minha mãe sempre fala, né? Quando fala, você. Então, se alguém fala algo para você que te nutre, que te dá força, ok, leve isso para dentro. Mas se alguém que às vezes, disfarçado de uma boa coisa, te põe uma semente de maldade, de insegurança, isso não é bom. Porque o que mais tem é informações distorcidas. Né? É aquela informação que aparentemente é boa, mas por trás tem um venenozinho. Vivemos atualmente nisso, né? Que é as informações, né? Então as pessoas falam, não, estou aqui para ajudar você, né? Livrar você disso, desse peso, mas aí sempre vai uma coisinha por trás também que não é legal. Então, poxa, isso não é bom. Então tente se nutrir realmente de algo bom, né? Se você abrir ou a sua geladeira ou for no mercado e comprar coisas estragadas, é sua responsabilidade puramente de comprar aquilo estragado, de pagar o preço e de absorver a coisa estragada, porque você escolheu. A mesma coisa é tudo que você escuta, tudo que vem até você. Se você escolheu isso, você vai pagar um preço por isso e você vai ter as consequências disso. Né? Então, eu acho que essa higiene mental, essa higiene, saber escolher, saber o que você quer é muito importante. Né? Então, acho minha sugestão aqui, né, porque eu não é dono da verdade, nada disso, estou longe disso. Eu sempre brinco que eu digo que eu sou um Homer Simpson também, eu tenho meu morrinho Homer Simpson. Então, se cabe a mim ter a responsabilidade de me nutrir, né, daquilo que eu quero, se é algo bom ou não, né, vai ser minha escolha. Então, eu prefiro escolher coisas boas para me nutrir. Eu prefiro, quando eu estiver precisando de energia, ir numa natureza, meditar na natureza, estar perto da obra do Grande Espírito. Né? Eu sempre falo o seguinte, para a gente estar perto do Grande Espírito é só estar perto da obra dele. Né? Então, eu vou voltar a um modo mais simples de pensar, voltar à natureza, honrar a natureza, os elementos da natureza, né? Honrar a vida. Né? E a partir daí eu me sinto alegre por isso. Né? Isso me nutre. Pode ser que para outra pessoa não, ok também, não é nada, não tem que fazer tudo o que eu faço, né? Eu faço porque, para mim, isso funciona. Para mim, isso me nutre e me traz uma boa energia, né? Então, acho que cada pessoa deve buscar isso, aquilo que realmente te nutre e te traga boa energia. Uma coisa linda que você me ensinou, né? Tipo, você faz uma fogueira e a fogueira é xamânica, aí é toda linda e você está trabalhando espiritualmente, mas daqui a pouco você vai para o seu fogão, você vê o fogo e vê o espírito do fogo diferente. E Isso. todos os elementos passam a ser vistos de uma forma viva, né? Presente Isso, o tempo inteiro. exatamente. Não é só o sagrado, não está ali só num templo, né? O sagrado está em tudo, o grande espírito está em tudo. Está dentro de mim, está fora de mim, está na natureza, está nos elementos, está em tudo.
Então, não adianta nada eu ir para uma cerimônia, tá lindo, maravilhoso, chegar em casa, brigar com minha mulher, fazer uma comida com É, raiva, né? Um fogão ali, tem um fogo ali, ou na hora de tomar o banho, é um elemento, é água, né? Então, eu acho que mudar um pouco o modo de ver as coisas, mudar um pouco para realmente ter uma visão xamânica, que a gente chama de visão xamânica, ter uma uhum, visão diferenciada nesse sentido. Porque às vezes a gente está iludindo, vendo as coisas que são fake, né? Já que a gente está na moda de fake news, né? Então você tem que ter uma visão clara, um discernimento, né? Sobre tudo, questionar, claro, é importante ter uma mente questionadora para que você possa chegar, não aceitar tudo, né? Se alguém dizer, isso é bom porque todo mundo está indo nessa direção, eu vou também. Por quê? Né? Eu tenho que saber minha direção. Talvez não, minha direção é para cá. Né? Porque senão a gente vai como meu pai falava, gados. Né? como gado, como ovelha. É, A ovelhinha que vai atrás das outras, né? se for um bom pastor, vá. Né? Se for um bom pastor, ok. Mas Senão, sentindo senão, primeiro o bom, então vai seu ser uma cabra, coração. né, que está comendo tudo, absorvendo tudo, fazendo um monte de tonterias. Mas tem que saber isso. Eu sempre falo que vivemos uma época que não tem mais mestres. Né? Nós somos os mestres de nós mesmos. Entendeu? Nós somos as pessoas que estávamos esperando chegar, que já chegou já faz tempo, somos nós. Cabe a gente ter a responsabilidade, né, para se trabalhar e para mudar. Cabe a gente. Né? Não cabe ao outro. Porque é fácil chegar para você e falar, olha, Anice, eu estou cheio de problemas, resolve para mim aí. Né? Então eu estou tirando, Desse imagina, eu estou tirando rojão. todo o meu peso para dar para você para resolver. Né? Você se anula da responsabilidade, se É vitimiza. claro, é simples, né? Não tem, eu acho que a questão da espiritualidade e de muitas outras coisas é responsabilidade, né? Você tem que ser responsável, sim, e você é responsável por tudo, né? Então, sim, responsabilidade. Ah, não, mas eu não quero ter. Não, independente do que você queira ter, é responsabilidade, né? A nossa evolução é responsabilidade puramente nossa, não é de ninguém. Tá? Eu lembro uma vez, uma senhorinha chegou para mim assim, aí ela veio se queixar. Né? Ela tinha 83 anos e veio se queixar comigo da vizinha dela. Porque a vizinha dela, ela não gostava, que a vizinha dela brigava com ela, implicava com ela, que ela, enfim. E aí eu falei para ela assim, eu falei, a senhora é casada? Ela falou, sou casada. Eu falei, e a senhora viaja, a senhora tem condições de viajar? Ela falou, tenho. Eu falei, por que a senhora não tira férias com seu marido? Aí ela falou, não, mas eu estou falando da minha vizinha. Eu falei, sim, eu sei que a senhora está falando da vizinha, mas por que a senhora não tira férias com seu marido? Aí ela, mas por quê? Eu falei, a sua vizinha é mais importante do que seu marido? Ela disse, não, seu marido te ama? Ama. A senhora ama seu marido? Ama. Tira férias com ele, a senhora nem vai mais lembrar da sua vizinha. Quando a senhora voltar, vai estar feliz, né? E a senhora pode contar para ela que como foi bom ter viajado, como ficou feliz. E aí, talvez a sua vizinha possa mudar um pouco dessa atitude dela, né? Então é exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam focando nos problemas dos outros ou no outro e esquece de olhar para si mesmo, né? Então, eu, ela depois saiu toda feliz, toda contente. Eu acho que deve ter Decidida a ir viajado viajar. realmente. Eu acho que viajou realmente O e ficou Tony muito bem. Paixão mandou eu viajar, eu vou Eu viajar. vou viajar, eu falei, uma Vai mudar mensagem. Eu minha falei, o grande vida. espírito falou para a senhora viajar. Ela saiu toda feliz e foi viajar. Então, acho que é isso, né? Você ver a vida com mais alegria, com mais paixão, né? Paixão. Com paixão, com Tony Paixão. Ver a vida com mais paixão, porque se você não tiver paixão pela vida, né, você vai estar com um grande conflito dentro de você, né? Eu sei que tem momentos de depressão, eu sei que aí passamos momentos difíceis, principalmente Falando, agora, né, que é essa época que estamos passando, muitas falando, mortes, parentes morrendo, né, amigos ou vizinhos, enfim, não é fácil, né?
para ninguém, né? No mundo inteiro todos estamos passando pela mesma coisa. E é o momento que mais precisamos ter compaixão, sim, e amor, sim, e não revolta, né? Porque estamos imantando, desde o momento que eu penso algo, eu crio com a minha mente. Desde o momento que se eu ficar vibrando também energias muito baixas, eu vou estar criando esse campo. E agora, mais do que nunca, todos precisam rezar sim, ter mais fé, ter compaixão pelo outro, para quem está precisando, né? E não revolta, né? Porque as pessoas se revoltam com A, com B ou com C, mas esquece de realmente gerar amor para quem está precisando. Tem muitas pessoas que estão precisando de amor, que estão precisando de amparo, e são elas que precisam, né? Então a gente tem que deixar de ser egoísta e ter compaixão, olhar para quem realmente está precisando. Esqueça dos malvados, esqueça dos perversos. Eles, não cabe a gente se julgar, né? Então o grande espírito tá vendo tudo isso. Então cabe a gente sim cuidar de quem está precisando, né? Se tem alguém que está precisando, reze por aquela pessoa, cuide de quem está precisando, né? Porque isso sim é importante, né? Então, porque senão a gente fica sempre naquele padrão de achar um culpado, porque tem que achar um culpado. Ok, se achar o culpado, você vai matar o culpado? Vai resolver o problema? É. Não, Isso não que vai. eu tô pra falar, Então, Dani, é, mas eu não tô conseguindo interromper porque eu tô achando tão maravilhoso tudo que o Tony tá falando. Mas que a Dani mandou aqui. Os animais de poder nos ajudam muito nisso. E aí eu queria que você falasse um isso, porque aí pouco sai dos mordendo todo mundo. animais. Não, não, tô É, brincando, não é isso não. sai como? A pantera mordendo, a águia tirando com pata. Mas Não, desde o alimento sagrado ao filtro que a gente, né? Como a gente usar eles nisso. A sim. Dani tá falando aqui, conectando com eles. Então, exatamente, cada pessoa, dentro dessa visão nativa, cada pessoa tem um guardião, tem um protetor. E esse protetor, ele se apresenta na forma de um animal, chamamos de animal de poder, né? É como se fosse o nosso guia, né? Ele é o nosso guia no mundo espiritual, né? Então, como ele é o nosso guia, ele é que vai, já está implícito nisso, Sherlock Holmes, claro, ele vai estar, ele vai estar nos guiando e nos orientando. Então, é importante, né, estarmos, se você sabe qual é o seu animal de poder, você se conectar com ele, né, e ele te trazer força, te trazer orientação e essa capacidade intuitiva para te ajudar a você tomar as decisões corretas, né? Essa é uma forma muito interessante, que eu acho que tem um gatilho aí muito importante, que é o seguinte: normalmente nós tomamos as nossas decisões, ou fazemos as coisas que nós queremos, ou pedimos ao mundo espiritual para fazer aquilo que nós queremos, né? Dentro da visão nativa, a gente não faz nada sem antes consultar o mundo espiritual, né? Temos sempre que lembrar que somos um veículo, né, do mundo espiritual, né? Estamos a serviço do mundo espiritual, estamos a serviço do grande Pai, do grande Espírito. Não é ele que está a meu serviço, né? O mundo espiritual não está a meu serviço, senão a gente está querendo manipular o mundo espiritual, né? Isso é uma ideia muito distorcida e perigosa, né? Então, o que eu vou fazer não é o que eu quero, mas sim a orientação que o mundo espiritual está me dando para que eu possa tomar uma certa decisão dentro da minha vida, né? Isso é muito importante, essa prática de escutar, né? Porque normalmente nós não escutamos os sábios, né, digamos assim. E como o mundo espiritual, o grande espírito, é sábio, temos que escutar o que ele quer e não o que eu quero, né? Entende? Porque, como eu falei, se for assim, seria como nós temos isso, só que não temos consciência disso, e temos o poder de realizar qualquer coisa, né? Mas só que a gente não sabe usar isso, a gente usa de uma maneira errada. Mas imagina, você pudesse ter o dom hoje de fazer qualquer coisa ou ter qualquer coisa. Provavelmente a gente ia fazer alguma besteira, né? Uhum.
Eu prefiro fazer então, Provavelmente. eu A gente mesmo acha que diria. está certo e erra. Eu acho que eu estou certo. Quantas vezes a gente achou que estava certo e depois a gente, poxa, eu errei, eu preciso dar. Né? Eu sempre falo, dentro desse caminho, a gente, quando erra, faz alguma coisa, a gente dá 3 passos e recomeça, né, de novo para acertar. Então, é a mesma coisa. Nós temos esse dom, mas usamos errado. Então, para que não use errado, é melhor escutar, né, sempre os nossos guias espirituais. Né? Se você não sabe, siga seu coração, porque é um bom caminho. Ele fala através do seu coração. A Né? Valquíria estava perguntando como descobrir os animais de poder. Como descobrir o seu animal de poder. Aham. Tradicionalmente fazemos o que chamamos de uma viagem xamânica, que é uma viagem estática. Usamos o tambor, para onde a pessoa vai estar numa posição de relaxamento, e eu vou estar passando uma orientação para ela de estar acessando esse portal que é dentro da Mãe Terra, que é onde os animais habitam. Então, durante esse processo, com o uso do tambor, você vai estar num estado de expansão de consciência. E aí você vai acessar esse local onde os animais habitam e vai aparecer um animal para você, que seria seu animal de poder. Nesse momento você pergunta para ele se é seu animal, e se ele se aproximar de você, ou pedir para que você se aproxime dele, ele vai ser seu animal de poder. Esse é o primeiro contato, né? Tradicionalmente é dessa forma. A partir daí você tem que criar um vínculo, né? É igual, vamos supor, qual o nome dela? Foi a Valquíria? Não. Valquíria. Valquíria. Por exemplo, a Valquíria. Eu não conheço a Valquíria, é a primeira vez, então a gente vai estar criando essa amizade, depois essa amizade se torna irmandade, não é isso? Então é a mesma coisa com seu animal de poder. Você conhece ele primeiro, ele também vai estar conhecendo você, digamos assim, né? E você vai criando esse vínculo com seu animal de poder, com seu guia espiritual, né? Que se O apresentou animal de ali na forma. poder, ele é um guia espiritual? Ele é um anjo da guarda? É como um anjo da guarda, sim. Né? Só que ele se apresenta na forma de um animal. Eu costumo dizer, como o grande espírito está em tudo e em todos, o animal é parte do grande espírito, e como isso tem uma divina inteligência, então você pode aprender muito através dos animais. Né? A parte intuitiva, a parte de se tomar decisões, digamos assim, mais diretas, A própria personalidade, né, sua deles. força, isso. Normalmente a gente tem muitas características do animal. Se você começa a estudar seu animal de poder, você vai perceber que você tem muitas características dele que você tem. Né? Pessoas que são mais introspectivas, pessoas que são mais ativas, ou pessoas que são mais visionárias. Enfim, cada animal tem uma medicina, eu chamo, tem um conhecimento. E, então, esses conhecimentos, essas medicinas desses animais, muitas vezes tem muito a ver com a nossa personalidade. Né? Ou estamos usando de uma maneira distorcida, ou estamos usando de uma maneira positiva. Mas Tônia, o animal, a gente faz um encontro para encontrar o nosso animal de poder. vai dar já já. Eu acho que a gente começou 8h05. Aí Uhum. vamos continuar falando que quando der o finalizar, eu abro de novo para a gente finalizar com calma e não começar a correr para a gente fazer um Ok, fechamento bonito, tá bom, tranquilo, tá? perfeito, tá Se já ótimo. tá, então Eu se as falo mais... muito, né, também, então... Não, quando você fala, eu fico assim, ai meu Deus, eu vou ter que assistir essa live 3 vezes, porque é tanta informação valorosa que não tem como te interromper. Eu fico assim, cadê meu papel, meu caderno para anotar? É muito bom te ouvir. E eu queria Obrigado. perguntar também sobre os sonhos. Ok. Os sonhos e a espiritualidade. Os sonhos são portais? Olha, os sonhos são muito importantes, né? É engraçado que toda vez que falo em sonho, eu lembro do José no Egito, né? Então, desde pequenininho, eu me encantava pela história dele, que ele interpretava sonhos. Eu gosto muito de interpretar sonhos. E eu lembro que quando eu comecei a tomar consciência da importância dos sonhos, né?
porque eu sempre falo que é através dos sonhos, né, que a gente está mais receptivo ao mundo espiritual. Perdão. Saúde. Obrigado. Aqui em Santa Teresa tá frio pra caramba, então eu sempre fico espirrando. Eu Condado de falo Santa Teresa. Condado de Santa Teresa. Então, quando estamos dormindo, a nossa mente consciente, ela se desliga, graças a Deus, e aí e aí a gente pode abrir nessa parte do sono, né, digamos assim, acessar a parte inconsciente do nosso cérebro, que é a parte intuitiva, essa parte mais de criatividade e tudo mais. E aí a gente começa a receber mais informações do mundo espirituais. Tem sonhos que são essas informações espirituais, tem sonhos que são apenas uma descarga, né, de todas as atividades que fizemos durante o dia, que é importante ter essa descarga para sair, para poder. É como um processo de limpeza que o cérebro tem toda noite. Então, tem sonhos que são esse processo do dia a dia que passamos, que vivenciamos, e tem outros sonhos que são justamente essas visões que chegam até a gente do mundo espiritual. Então, é muito importante quando você tiver um sonho que seja significativo para você, que te trouxe uma emoção, que você percebeu que era não só um sonho, mas que tinha você interagia mais e parecia muito real. Então, anote esses sonhos e observe sempre sua semana, seu dia, como vai ser, porque muitas vezes vem muitas informações importantes através dos sonhos, né? Os sonhos, e também podemos ter sonhos lúcidos, que aí já é uma outra coisa que a gente treina para que a gente possa estar acessando essa dimensão dos sonhos através consciente, estando mais consciente, né? Quando a gente começa a trabalhar esse caminho da roda de medicina, o caminho dos animais de poder, tudo vai ficando a mesma coisa, né? Eu sinto tudo muito mais vivo, assim, falando. E é verdade, parece que muda a cor, né? Fica com uma cor diferente o mundo, né? Tudo vai ficando. E aí eu queria te perguntar também da sua primeira experiência na tenda, você falasse um pouquinho, e falasse pra gente da tenda de suor. O que é a tenda de suor tão assustadora para uns e tão maravilhosa para outros? Bom, agora eu te pergunto duas coisas. Você quer saber a minha primeira tenda participando ou a minha primeira tenda liderando? Participando. Participando. Ok, bom, como você estava falando antes, né, eu comecei no caminho nativo final a pesquisar no final dos anos 80, através de um grande amigo meu, que era o Júnior. Ele morava em 57 minutos restantes. Aí quando der o fim eu vou... Tá bom. E é meio longuinho esse começo, mas eu comecei com os animais de poder, um amigo falando sobre os animais de poder, enfim. O Júnior, ele morava em Minas Gerais. E aí, a partir daí eu comecei a pesquisar, e nos anos 90, em 94, através do Carlos Sauer e do projeto Arco-Íris, a gente trouxe pela primeira vez a cerimônia de medicina aqui no Brasil, ligado à Native American Church, através do meu tio, que se chama Hector Mário Gomes. Então, minha primeira tenda foi com o meu tio, que você conheceu, com Hector, com o tio Hector, né? E aí ele era irmão espiritual do meu pai espiritual, que era o Nelson Turtle, por isso que eu chamo ele de tio, né? Porque ele era irmão do Nelson espiritualmente. Então, minha primeira tenda foi com ela, foi em Minas Gerais, em Airuoca, e é inesquecível, porque eu lembro exatamente, eu estava sentado no sul, o Hector estava sentado no oeste, né? E era a tenda que é um horário que eu amo fazer, que é às 4 da manhã, e a luz da fogueira que batia dentro da tenda, as sombras que faziam ali, as canções, aquele cheiro das plantas sagradas, era tão familiar para mim, e eu estava tão alegre, estava tão feliz de estar participando, porque até então eu sabia da tenda, eu já tinha lido, mas nunca tinha participado. Então foi em 95,
Tony, E foi algo ó, mágico. vai encerrar. Aí a gente volta, pessoal, para a gente Tá bom. finalizar. Ok.